Os Estados Unidos da América, aquele mesmo que vem ampliando de forma assustadora a sua presença e influência militar em diversos países sul-americanos, mais recentemente tropas americanas no Paraguai, aquele mesmo que organizou uma cúpula de defesa das Américas e não convidou o Brasil, simplesmente anunciou um investimento de 1,5 bilhões de dólares em uma base naval, adivinha onde? No Peru. Vocês têm a noção do que está acontecendo? Hoje, pelo menos 7 países sul-americanos cercando o Brasil contam com alguma influência, com algum grau da presença militar e influência dos Estados Unidos. Hoje, praticamente todos os países da América Latina contam com algum grau de presença econômica e política da China. Há muitas décadas, a América Latina não era o foco da disputa global entre os Estados Unidos e a China. Só um recado importantíssimo para vocês. Eu sempre falo aqui que estudo, qualificação e profissionalização são coisas que absolutamente ninguém tira de vocês. São fundamentos essenciais, ainda mais para um país como o nosso. Então nunca pense que investir em você mesmo, principalmente na sua qualificação, é perda de tempo. Pelo contrário. A partir do dia 17 de março vai rolar a Semana do Consumidor da Hashtag Treinamentos, a grande parceira do canal que vocês já conhecem. Nessa Semana do Consumidor, todos os cursos da Hashtag estarão com 50% de desconto, incluindo os mais famosos como Python, Excel, análise de dados, agentes de IA, inteligência artificial e muito mais. A computação no geral é o futuro, então vale a pena você dar uma chance para se qualificar nessa área. Você não precisa de ter pré-requisito, não importa a sua idade, porque você vai aprender tudo do zero. Você vai se profissionalizar do básico ao avançado. Vale a pena dar uma chance para essa oportunidade. Para garantir a sua vaga é muito simples, é só clicar no link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo ou apontar a sua câmera para o QR Code da tela. E a decisão dos Estados Unidos de investir cerca de 1,5 bilhão de dólares, aproximadamente 7,8 bilhões de reais, para modernizar uma base naval no Peru, ocorre em um momento de crescente competição geopolítica na América Latina. O anúncio surge logo após a China financiar a construção de um megaporto comercial também no Peru, intensificando a percepção de que a região voltou a ser palco de disputas estratégicas entre grandes potências. E esse movimento não pode ser analisado isoladamente, ele se insere em um contexto mais amplo de reposicionamento militar e econômico de potências globais na América do Sul. E ao mesmo tempo em que surgem acusações de que o Brasil poderia estar abrigando instalações militares chinesas secretas, alegações que ampliam ainda mais o clima de disputa geopolítica no continente. E a notícia que motivou a discussão envolve a modernização da base naval peruana de Callao. O projeto foi aprovado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos como parte de um acordo de cooperação militar entre os dois países. O pacote inclui equipamentos, serviços e assistência técnica para fortalecer a infraestrutura naval peruana e ampliar sua capacidade logística e operacional. O investimento ocorre pouco tempo depois de a China financiar um megaporto no distrito de Xangai, a cerca de 70 quilômetros de Lima. O projeto chinês, avaliado em cerca de 3,5 bilhões de dólares, tem como objetivo transformar o local em um grande hub logístico voltado ao comércio com a Ásia, permitindo a operação de navios de grande porte e ampliando o fluxo comercial entre o Pacífico e a América do Sul. E a coincidência geográfica entre os dois projetos chama a atenção. De um lado, um grande investimento chinês em infraestrutura comercial marítima. De outro, uma iniciativa norte-americana voltada para a modernização de infraestrutura naval no mesmo país. Esse tipo de dinâmica não é incomum em disputas de influência global. E, historicamente, portos, rotas marítimas e bases militares sempre foram instrumentos estratégicos para garantir projeção de poder e controle logístico. No caso do Peru, o país passa a ocupar uma posição estratégica relevante por estar localizado na costa do Pacífico Sul-Americano, região que conecta rotas marítimas entre Ásia, América do Norte e Oceania. O acordo aprovado por Washington prevê apoio técnico e financeiro para ajudar o Peru a modernizar e possivelmente relocalizar sua principal base naval, aumentando sua capacidade operacional e logística. O governo norte-americano argumenta que o projeto visa fortalecer um parceiro regional e contribuir para a estabilidade e segurança na América do Sul. Sob a ótica militar, as bases navais possuem múltiplas funções estratégicas. Elas servem como pontos de apoio para operações marítimas, patrulhamento
armamento, logística naval, exercícios militares e cooperação de segurança. E ao apoiar a modernização da base de Callao, os Estados Unidos reforçam sua presença indireta na costa pacífica da América do Sul, uma região que historicamente não era o principal foco de projeção naval americana no continente. E ao mesmo tempo, a proximidade entre a base e o megaporto financiado pela China cria um cenário simbólico de competição geopolítica. E enquanto o porto tende a fortalecer o comércio sino-latino-americano, a base naval pode ampliar a capacidade de cooperação militar entre Washington e Lima. Só que a modernização da base naval do Peru se conecta a um fenômeno muito mais amplo: o aumento significativo da presença militar dos Estados Unidos da América na América Latina. Nos últimos anos, Washington ampliou operações militares e iniciativas de cooperação em diferentes países da região. E entre os objetivos declarados estão o combate ao narcotráfico, a segurança marítima e a proteção de rotas comerciais. Por exemplo, operações militares no Caribe e no norte da América do Sul passaram a envolver maior presença naval e aérea dos Estados Unidos, incluindo navios de guerra e aeronaves de vigilância e missões de segurança regional. E esse aumento de presença militar ocorre em paralelo à expansão da influência econômica chinesa na América Latina, especialmente por meio de investimentos em infraestrutura, mineração, telecomunicações e energia. E a América do Sul tornou-se um espaço de competição indireta entre essas duas potências. E enquanto a China aposta principalmente em investimentos econômicos e projetos logísticos, os Estados Unidos mantêm forte atuação na área militar e de segurança. O debate sobre influência estrangeira na região ganhou novos contornos recentemente com alegações de autoridades e analistas norte-americanos de que a China poderia estar buscando estabelecer instalações militares ou de inteligência em países latino-americanos, incluindo o Brasil. E essas acusações, embora controversas e contestadas por diversos analistas, ampliam a percepção de que a América do Sul passou a ser observada por Washington sob uma ótica estratégica mais intensa. Caso tais suspeitas se confirmassem no futuro, isso poderia alterar significativamente o equilíbrio geopolítico regional. Porém, até o momento, muitas dessas alegações permanecem no campo da especulação ou de análises estratégicas. E ainda assim, o simples fato de essas discussões existirem amplia a atenção das potências globais sobre o nosso continente. O investimento americano na base naval peruana pode gerar diversos efeitos geopolíticos. Em primeiro lugar, ela reforça a posição do Peru como um ator estratégico no Pacífico Sul-americano. O país passa a ocupar uma posição ainda mais relevante nas disputas logísticas e comerciais da região. E em segundo lugar, o episódio demonstra que a América Latina voltou a ocupar espaço nas disputas de influência global. E após décadas em que a região foi vista como relativamente periférica no cenário geopolítico mundial, ela volta a ganhar importância diante da rivalidade entre Estados Unidos e China. E em terceiro lugar, a presença simultânea de grandes investimentos chineses e iniciativas militares americanas na mesma região pode gerar pressões diplomáticas sobre governos latino-americanos, que muitas vezes procuram manter relações equilibradas com ambas as potências. O anúncio de um investimento de quase 8 bilhões de reais dos Estados Unidos na modernização de uma base naval do Peru é muito mais do que uma cooperação militar. Ele representa um capítulo de uma disputa geopolítica mais ampla que envolve infraestrutura estratégica, rotas marítimas e influência política na América Latina. E ao mesmo tempo em que a China amplia a sua presença econômica na região por meio de megaportos e grandes projetos logísticos, os Estados Unidos buscam fortalecer alianças militares e infraestrutura de segurança. E esse processo ocorre em um contexto ainda mais sensível, marcado por acusações e suspeitas sobre possíveis bases ou instalações militares estrangeiras na América do Sul, incluindo alegações envolvendo o Brasil. Diante desse cenário, a América Latina se encontra em uma posição estratégica cada vez mais relevante no sistema internacional. Nações da região passam a ter que equilibrar interesses econômicos, diplomáticos e de segurança em um ambiente global cada vez mais competitivo. E a modernização da base naval peruana, portanto, pode ser vista como parte de uma disputa silenciosa por influência no continente. Uma disputa que combina investimentos em infraestrutura,
infraestrutura, cooperação militar e posicionamento estratégico em rotas marítimas vitais para o comércio global. Já tem alguns anos, uns 2, 3 anos, que falam que nós estamos na Segunda Guerra Fria, protagonizada dessa vez pela China e pelos Estados Unidos. E coincidentemente, na Primeira Guerra Fria, houve um momento em que a América Latina era uma das principais peças do xadrez geopolítico da União Soviética e dos Estados Unidos. Dessa vez se configura para ser uma peça importante no jogo de xadrez geopolítico entre Estados Unidos e China. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e não se esqueça de aproveitar a oportunidade da Semana do Consumidor da hashtag Treinamentos, que é a partir do dia 17. Para garantir a sua vaga é muito simples, só apontar a sua câmera para o QR Code da tela ou acessar o link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueça, investir no seu estudo, na sua profissionalização, na sua qualificação pode literalmente mudar a sua vida. Aqui no Brasil, para a grande maioria de nós, tem que ser na raça, na vontade de vencer, na vontade de estudar e se qualificar. Aproveite. Por hoje é só, fiquem todos com Deus e se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal. Vamos falar de história. Até mais.